Minha garganta ficou seca como madeira, e naquele instante percebi que estava em sério perigo. No dia seguinte, eu deveria estar no palco, e pensei, não há a menor chance disso acontecer. Imaginei que iriam precisar chamar uma equipe médica, alguém que me levasse dali. Nesse momento, acreditei que minha carreira tinha acabado. Afinal, um diretor de Hollywood que não aparece no palco é o fim. Olá, meu nome é Jeremy Kagan. Moro em Veneza, na Califórnia. Sou diretor de cinema e televisão e também professor dessa arte. Minha experiência, que prefiro chamar de atravessar a morte em vez de chegar perto dela, foi algo completamente inesperado. Eu não sabia nada sobre experiências de quase morte, nunca tinha ouvido falar disso. Tudo o que aprendi veio depois do que vivi. Uma das maiores lições que tirei e que quero compartilhar é que quem morre antes de morrer, quando morre, não morre. Essa frase parece confusa, mas se tornou o centro de tudo o que compreendi. Como qualquer pessoa, eu temia a morte, evitava o assunto, fingia que ela não existia. Poucas pessoas próximas a mim haviam morrido, então aquilo era um território desconhecido. Tudo começou quando participei de uma cerimônia tradicional chamada Sweat Lodge, ou cabana de purificação. Essa prática é ancestral, realizada por várias culturas, especialmente pelos índios Lakota Sioux. Ela acontece em um espaço completamente escuro, muito quente, e o calor é quase insuportável. Você sua tanto que não consegue esconder a verdade. É um processo de purificação, um mergulho na honestidade consigo mesmo. Naquela noite fria de inverno, na véspera do meu aniversário, decidi participar em uma montanha em Malibu. Durante a cerimônia, o ar se tornou denso, sufocante. Dentro da cabana, cada pessoa se senta voltada para uma direção, e a direção que escolhi, sem saber, era o leste, associada ao corpo e à morte, segundo a tradição Lakota. Quando a cerimônia terminou, o contraste entre o calor extremo lá dentro e o frio do lado de fora foi devastador. Saí cambaleando, mas em segundos minhas pernas cederam. Caí no chão. Primeiro achei que fosse apenas a diferença de temperatura. Esperei alguns segundos para me recuperar, mas não consegui me mover. Logo percebi que não sentia nada do pescoço para baixo. Minha visão escureceu, os sons começaram a sumir e a minha garganta parecia de pedra. Eu estava paralisado. Tentei me acalmar. Pensei, em alguns minutos passa, mas não passou. A sensação era de que meu corpo inteiro tinha desligado. Não conseguia ver, ouvir ou falar. Só pensava, eles vão ter que me carregar. Vão chamar uma ambulância. E nesse momento percebi, minha carreira acabou. Um diretor de Hollywood que morre numa cabana indígena. Era o fim. Mas a compreensão seguinte foi ainda mais devastadora. Se eu morresse, perderia tudo. Meus amigos, minha família, minhas relações. E então, como um estalo, me veio o pensamento. Talvez eu esteja morrendo agora mesmo. O medo me tomou por completo. Tentei resistir, lutar para permanecer vivo, mas era como tentar segurar o vento com as mãos. Meu corpo não respondia, e, em algum ponto, eu simplesmente desisti. E foi nesse instante que tudo mudou. Ao invés do terror que eu esperava, veio uma paz indescritível, uma serenidade profunda, como se cada partícula de mim finalmente descansasse. Senti que me dissolvia em todas as direções e percebi, espantado, que ainda estava consciente. Eu existia, sem corpo, sem voz, mas existia. Comecei a me perguntar, o que vem agora? Nunca fui criado com a ideia de céu ou inferno, mas naquele instante, pela primeira vez, pensei, e se isso for real? E se eu for para o inferno? E no mesmo milissegundo, eu estava lá. O inferno tomou forma diante de mim. Foi horrendo. Visões, sons, sensações de puro desespero. Mas algo dentro de mim sabia. Aquilo não era real. Era como assistir a um filme, um pesadelo projetado pela minha mente. Quando percebi isso, o cenário se dissolveu, como fumaça desaparecendo ao vento. Então começou o que posso chamar de uma jornada. Eu me movia por um espaço escuro e enevoado, sem direção definida. Ao meu redor, luzes, formas e figuras. Eu via rostos,
mas não conseguia reconhecê-los. Talvez fossem pessoas do meu passado, parentes falecidos, ou talvez seres de outro plano. Eu apenas sentia suas presenças. E enquanto seguia, percebi que avançava em direção a um brilho cósmico, como se estivesse mergulhando em um oceano de estrelas. Foi quando compreendi. Meu corpo havia morrido. Eu não era mais Jeremy. Eu era pura consciência. E essa consciência parecia se fundir com o próprio universo. Senti que me tornava parte do tecido cósmico, um ponto de luz entre bilhões de estrelas. Era perfeito, completo. Mas então, sem aviso, houve uma explosão. Um colapso de tudo que já existira na minha mente. Cada memória, cada som, cada imagem, tudo se expandiu de uma só vez. Era como reviver toda a existência em um único instante. Uma revisão total da minha vida. Mas não apenas da minha vida, e sim de todo o conhecimento que já havia tocado. E de repente, tudo se comprimiu novamente. Senti que me unia à força criadora do universo. Não havia mais eu. Havia apenas o a consciência que dá origem a tudo. Percebi que a realidade que conhecemos é apenas uma manifestação dessa energia. Tudo, cada estrela, cada emoção, cada pensamento, é parte de uma única essência. Eu estava sendo absorvido por ela. Era uma sensação sublime, indescritível. Até que, do nada, o cosmos começou a desmoronar em si mesmo. Tudo virou nada. Foi como rebobinar um filme. De repente, o nada se expandiu novamente. Eu vi as galáxias, os planetas, Saturno, Marte e, finalmente, a Terra. Fui atraído de volta, passando por tudo a uma velocidade absurda, até chegar à costa da Califórnia, depois a Malibu, até a cabana onde meu corpo jazia. E então, bum, voltei. Entrei em mim mesmo. Primeiro veio o frio, depois a dor. Comecei a enxergar, a ouvir, a me mover, como um recém-nascido. E o que senti foi amor. Amor absoluto por tudo. Pelo fogo, pelo ar, pelas pedras, pelas pessoas ao meu redor, pela própria vida. Dentro de minutos consegui me levantar, vestir as roupas e até dirigir para casa. Passei dias tentando entender o que havia acontecido. Médicos disseram que poderia ter sido hipotermia, o corpo desligando e reiniciando. Mas dentro de mim, eu sabia que era algo maior. Comecei a estudar experiências de quase morte e percebi que vivia a minha versão disso. E a principal lição foi simples e profunda. Não somos apenas corpo nem pensamento. Somos a consciência que observa tudo isso. Tempos depois, contei minha história a um rabino paralítico. Ele ouviu tudo atentamente e, quando terminei, me disse: medite em uma pena. Fiquei confuso, mas ele explicou: as penas são leves. Elas não lutam contra o vento, apenas dançam com ele. Seja como uma pena. E foi aí que compreendi. Ser leve é não levar tudo tão a sério. É soltar o peso que nos prende, deixar ir o que nos limita. Ser leve é liberdade. E talvez, no fim das contas, essa seja a verdadeira iluminação. Lembrar que a vida é um ciclo de entrega e renascimento. E que, mesmo após a morte, nós continuamos sendo.